Recentemente nós contamos para vocês que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou os governadores que participam ou que são governadores dos estados que tiveram aqueles empréstimos bancados pela União, porque eles não agradeceram ao presidente da República. Logicamente, isso gerou incômodo entre esses gestores e um dos governadores, Eduardo Leite, já rebateu as críticas. Vamos com Luciana Verdolim, que vai trazer as informações para a gente agora. O que Eduardo Leite falou sobre essa atitude da ministra das Relações Institucionais. Verdolim, bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Olha, Eduardo Leite ficou bravo com a ministra Gleisi Hoffmann. Disse, inclusive, que hoje ela não é mais presidente de um partido político, e sim ministra da coordenação política, que tem que fazer o meio de campo, né? Tem que fazer aquela intermediação, não só com o Congresso Nacional, mas também com os outros entes federados, inclusive com os governadores. E que essas afirmações não agradam, essas afirmações não ajudam nessa negociação, nesse entendimento que precisa ser feito no país. Eduardo Leite ainda diz que existe sim um tratamento desigual com o Rio Grande do Sul e defendeu inclusive a criação de um fundo voltado para o Sul e para o Sudeste, como já acontece com fundos para o Centro-Oeste, para o Norte e Nordeste do país. E foi além. Disse que no entendimento dele, essas afirmações, o que o governo do Rio Grande do Sul defende é a necessidade de ter uma sobra de recursos para gastar em favorecimento, né, ao povo do estado. Por isso, todas as ações do governo federal não são para prejudicar a União, e sim para favorecer o eleitor, para favorecer quem está lá na ponta, exatamente o cidadão do Rio Grande do Sul. E durante encontro com empresários, né, na Fiergs, na Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, inclusive, defendeu que os empresários façam lobby junto aos parlamentares aqui no Congresso Nacional em Brasília para que o Congresso derrube os vetos do presidente da República a pontos da renegociação das dívidas dos estados, o que foi o motivo aí da briga dos governadores com o governo federal agora no início do ano. Essa história ainda deve render. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia a resposta que foi dada pelo governador Eduardo Leite, criticando a maneira como está agindo aí a ministra das Relações Institucionais, depois de cobrar agradecimentos, né, ao presidente da República por conta das dívidas dos estados? A luta política, ela é própria. Não cabe agradecimentos, porque ninguém faz nada porque está amando alguém ou porque está apaixonado por um estado ou outro. Faz diante da necessidade conjuntural, né? O calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia. Nós já estamos em 2026 para os políticos. Todas as organizações, debates, discursos estão exatamente focando em 2026. E não seria lógico agora um governador que quer ser candidato em 2026 bater palmas para a Gleisi ou para o presidente Lula e dizer, graças a ele, saneamos aqui as finanças do nosso estado, muito importante. Não. E nem houve uma benesse do governo que, bonzinho, decidiu salvar os gaúchos, ou salvar os mineiros, ou salvar os cariocas. Porque São Paulo tem uma dívida grande, mas o PIB de São Paulo é muito maior e não iria ficar menor com o pagamento do serviço da dívida que estava sufocando Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Esta é a realidade. O que houve foi um movimento político, com a participação dos estados, representação dos estados aqui no Congresso Nacional, uma força grande do ex-presidente do Senado, que tomou ali para ele esta responsabilidade, e não foi uma benesse, não foi uma ação de um ministro ou da Gleisi que falou, vamos ali ajudar o Rio Grande do Sul. Não, foi uma ação pública de vários agentes que levaram ao óbvio. Então, não tem nada que agradecer. Também não há nada que quer dizer que o governo federal não agiu. Agiu sob pressão política. É assim que andamos por aqui. São os tais interesses ocultos, né, dessa relação. Ô Felipe Monteiro, o governador do Rio Grande do Sul fala que Gleisi Hoffmann tem pouca habilidade política, o que já era esperado na visão dele. Você acha que ela está viajando de pedir que os governadores, que nem sequer fazem parte da base governista, agradeçam por conta dessa situação? Sim, eu vejo essa declaração da Gleisi como um fenômeno que tem na América Latina do caudilismo, né?
Infelizmente, a política na América Latina em geral, principalmente o Brasil, principalmente a Argentina, você pode falar um pouco sobre isso, né? As figuras carismáticas do presidente da República querem trazer para si todo tipo de benefícios que determinada política dá, né? E isso contraria frontalmente o conceito de república, contraria frontalmente um princípio da impessoalidade, né, que deve reger os atos da administração pública em geral. Então, a negociação das dívidas do Estado não foi o Lula que deu, foi o Brasil, foi a República do Brasil que concedeu essa renegociação. E outro ponto importante, só para destacar, né, indo na linha do José Maria Trindade, né, que eu acho que é importante o ponto que ele colocou. Os estados endividados é ruim para o Brasil e é ruim para a União Federal, né? Os estados não estavam conseguindo pagar a dívida com a União Federal e não estavam conseguindo ter dinheiro para investir em projetos sociais. Então, quando o governo, de certa forma, senta com os estados, renegocia a dívida dos estados, ele está fazendo bem para toda a sociedade, porque agora os estados vão poder investir, vão ter fôlego para investir em políticas públicas, vão ter fôlego para poder pagar a dívida com a União Federal, que vai poder reverter esse dinheiro em políticas econômicas e sociais muito mais estruturadas. Então, eu não concordo com essa declaração da Gleisi Hoffmann, mas também não concordo também com esse embate, né, que o governador do Rio Grande do Sul fez com ela. Ô Vitinho, vem aqui comigo que eu vou trazer essa fala aí do Eduardo Leite. A pouca habilidade política não surpreende, mas o desconhecimento dela sobre os assuntos, sim. A manifestação da ministra foi totalmente despropositada. Como ministra, deveria prezar pela construção conjunta de soluções para o país e não atacar e ofender governadores. E aí, em outro trecho, ele diz: ela demonstra desconhecimento ao afirmar que o presidente Lula fez pagamentos, quando, na verdade, há um contrato firmado com a União para que esses pagamentos sejam honrados. Alangani. Pois é, uma política de Estado não é uma política de governo. Se ela tem que agradecer, né? Aliás, melhor dizendo, se os governadores têm que agradecer, devem agradecer a sociedade brasileira. Afinal de contas, o dinheiro lá do governo federal é nosso, né? Então não importa se é dinheiro do governo federal, se é governo de estados ou de municípios. É o nosso dinheiro que está lá. É uma questão de redistribuição deste recurso. Agora, tem um simbolismo, né? Essa briga de Gleisi Hoffmann com Eduardo Leite. Sinalização política também, né? Exatamente, uma sinalização política. Já mostra uma relação mais conflituosa e ela indo para o ataque e talvez em outras circunstâncias com o Centrão será assim também. Veja que já é uma postura diferente de Alexandre Padilha, né? Em pouco tempo que ela está no cargo, 10 dias talvez, né? 10 dias, ela já trouxe o holofote para si. E com isso, o presidente Lula não precisa ir para o embate, porque antes quem dava esse tipo de declaração, dizendo que os governadores estavam sendo muito ingratos, era ele. Então, também tem um cálculo político de que, em certo sentido, preserva o presidente Lula e ela vai para o fronte, ela vai para o embate. Ô Gustavo Segré, a gente precisa trazer para esse cenário também a possibilidade de Eduardo Leite tentar o presidenciável em 2026. Então, também há essa questão, né, de embates que já começam a acontecer para que cada candidato sinalize para o seu grupo. A fala da Gleisi Hoffmann é eleitoreira, a resposta do Eduardo Leite é igualmente eleitoreira. Isso aí. E está certo, é do jogo. Gleisi Hoffmann está tentando mostrar que é uma potencial candidata em 2026, caso o presidente Lula não vá na reeleição. A falta de popularidade do governo está colocando a necessidade de chamar a atenção de alguma maneira. E aí concordo com Alan, está trazendo os holofotes para dizer: estou aqui, estou defendendo o governo, estou reclamando que os governadores não agradeceram ao presidente. Não tem nada para agradecer. O presidente é um locatário de governo por, eventualmente, 8 anos ou 4, se não renovar. Então, terminou o governo, a dívida vai continuar, os pagamentos vão continuar, vai ter um monte de outras coisas que vão continuar, e é do jogo, da República e da vida. Então, ela está dizendo: você tem que ser gratos ao presidente, porque quem escuta da base eleitoral de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, pensa: olha, nós daqui do nosso estado estaríamos vivendo melhor graças a que o presidente deu essa possibilidade de renegociar a dívida. Com dinheiro de outros, eu também renegocio o que for com quem quiser que seja. Não é dinheiro de cada um, então é mais fácil. É o que o governo fez. Dinheiro nosso, renegocia o que quiser. Mas é uma questão eleitoreira, tanto da Gleisi Hoffmann quanto do Eduardo Leite.